Você pode estar cobrando a pessoa certa, mas do jeito errado. E isso pode explicar o porquê que mesmo com uma equipe muito boa, os seus resultados não acontecem como deveriam. E como que é na realidade? Na vida real do empreendedor, na vida real do empresário. O empresário contrata pessoas, treina a equipe, monta a equipe corretamente como deveria, define as metas, mas na hora de executar, na hora de fazer acontecer de fato, os resultados não vêm, as pessoas travam, o negócio fica no mesmo lugar estagnado. Na hora da execução são muitos problemas, pressiona demais, cobra demais, aumenta a expectativa, tem até promessas muitas das vezes, mas ainda assim o resultado não vem como deveria. Você lembra, por exemplo, aquele colaborador? É um colaborador até bom, exemplar, de boa índole, de bom caráter, com vontade de fazer acontecer, mas mesmo essa pessoa parece que em algum momento ela não vai, parece que em algum momento ela não tem tanta vontade como a gente imaginou que ela tinha antes. Mas será que o problema está só na equipe? Será que o problema está só na execução? Será que o grande vilão da história realmente é só o funcionário? Ou será que em algum momento o empresário falta com a comunicação, falta com a clareza, falta no alinhamento entre expectativa e realidade? Será que falta comunicar com clareza e com organização qual que é de fato a responsabilidade e a atribuição de cada colaborador dentro do seu negócio? Muitos empresários caem no erro de esperar que a equipe faça, de esperar que o acerto aconteça, de esperar que o resultado apareça, mas não desenvolve, não dá direcionamento para a equipe, não forma. E isso é muito grave, porque a equipe não vai performar sozinha. A tua empresa não vai seguir sozinha, precisa de estar direcionando, precisa de estar comunicando, fazendo junto com a equipe, para que o resultado então venha. É muito fácil terceirizar a responsabilidade, é muito fácil terceirizar o problema para a equipe. Foi a equipe que não fez, a equipe que não se engajou, a equipe que não ficou depois do horário. Mas o empresário e o líder e o gestor, será que está liderando de fato? Ou será que está simplesmente jogando as metas para cima da equipe, esperando que a equipe desenvolva o caminho, execute tudo, reajuste o caminho, reajuste a rota no meio do trajeto para poder conseguir bater a meta? Mas deixa eu te falar uma coisa, empresário, líder, gestor, nem todas as pessoas são iguais. Nem todo funcionário tem a mesma mentalidade, a mesma visão, a mesma cabeça ou o mesmo conhecimento que o fundador. Então não espere isso acontecer, não exija isso da equipe, muito menos se não tem uma formação, se não tem uma integração corretamente construída com a equipe quando o novo colaborador chega na empresa. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma a uma cobrança, porque nem todo mundo é igual. E o problema disso tudo é que quando você começa a enxergar como se todo mundo fosse iguais, você começa a cobrar proporcionalmente, como se todas as pessoas funcionassem do mesmo jeito. E tudo isso só gera desgaste, baixa performance e desalinhamento dentro do seu negócio. E é justamente nesse ponto que está o X da questão. Se você quer extrair o melhor de cada indivíduo, de cada colaborador e também de cada time que a sua empresa tem, entenda como que cada um deles funciona, entenda as suas particularidades, entre no seu mundo, fale a sua linguagem, nivele o jogo, faça teste de perfil comportamental, porque dessa forma você vai conseguir entender como cada um funciona. O que motiva cada um dos seus colaboradores, qual que é o tipo de comunicação que funciona de forma mais efetiva com cada um deles. E é exatamente isso, essa sua dor, essa sua dificuldade que um teste de perfil comportamental aponta. Vem comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo de como colher e analisar o teste de perfil comportamental da sua equipe. O primeiro passo é entender como funciona cada perfil diferente que compõe a sua equipe. No teste DISC nós encontramos então os 4 tipos diferentes de perfis de comportamento: o dominante, o influente, o estável e o conforme. O dominante é aquela pessoa que ela é mais enérgica, ela é mais para frente, mais para cima, ela tem facilidade com se movimentar rapidamente, ela é ágil, ela entrega resultado, ela é focada na execução. Ela não consegue ver uma coisa e esperar outra pessoa fazer, ela simplesmente pega e vai fazendo. Muitos empresários são dominantes, por isso existe uma dificuldade muito grande de confiar em outra pessoa e delegar uma determinada tarefa. Então o perfil dominante tem uma comunicação muito direta e objetiva, e isso assusta outras pessoas que não têm o mesmo perfil. E mesmo quando lida com pessoas que têm um perfil semelhante, os dominantes costumam dar atritos, justamente porque um quer ser dominante com o outro. No ambiente, o perfil dominante, ele quer liderar, ele tem dificuldade em seguir processos, tem dificuldade em seguir ordens, ele tem dificuldade de seguir um passo a passo, um padrão, porque ele quer já dar um salto lá na frente e já concluir a tarefa. Por serem pessoas mais focadas no objetivo, mais rápidas, muitas das vezes pecam um pouco na qualidade, porque na ânsia de entregar tudo que tem para ser entregue, ela acaba deixando alguns detalhes e alguns retrabalhos que precisam ser feitos. Então esse é o perfil dominante. O perfil influente é o tipo de pessoa que gosta de lidar com pessoas, de relacionar. É o tipo de pessoa que gosta de conversar sobre a vida, que gosta de emprestar os ouvidos, que gosta de dar conselhos, elas gostam de motivar os outros, enfim, elas gostam de influenciar todo o ambiente. Esse tipo de pessoa influente costuma ter uma comunicação um pouco mais redundante, um pouco mais detalhista, dá um pouco mais a volta antes de chegar no objetivo de fato. Então é necessário que ao lidar com esse tipo de pessoa, você evite ser tão objetivo. Você evite amenizar, suavizar um pouco mais as palavras para não pesar muito mais o clima e você não acabar perdendo a confiança, a conexão com essa pessoa. Pessoas estáveis, elas são previsíveis, são muito racionais,
Elas têm facilidade de conseguir um processo, têm facilidade para seguir um método, pega um pouco mais às vezes na velocidade, porém vai entregar um trabalho com mais qualidade, com mais assertividade. O perfil estável, ele gosta muito de estabilidade, ele gosta muito de ter uma previsibilidade, ele gosta de estar no controle. Pessoas com perfil estável, elas têm uma grande dificuldade de ter conversas difíceis, de participar de reuniões mais firmes, porque elas gostam muito da harmonia, elas gostam de se dar bem com todo mundo, e elas evitam o constrangimento. Elas são leais, elas são companheiras, elas são parceiras, porém têm uma grande dificuldade com mudanças rápidas. Então, quando for se comunicar com uma pessoa de perfil estável, procure fornecer a ela detalhes, manter um tom de voz mais nivelado, mais linear. Já pessoas com perfil comportamental conforme são pessoas analíticas, muito racionais, pessoas muito metódicas e processuais. Elas gostam de seguir um processo, elas gostam de seguir um passo a passo, elas têm insegurança. Antes de agir, de tomar qualquer decisão, ela prefere tirar dúvidas, ela prefere confirmar várias vezes uma mesma informação. Porém, são pessoas que são muito focadas na precisão, são um pouco mais lentas, porém entregam um trabalho, uma demanda com uma qualidade muito maior. Nós precisamos de todas as pessoas dentro de um time. A questão é analisar qual que é a particularidade de cada colaborador e analisar se essa pessoa certa está alocada no lugar certo. Isso é muito importante observar esses dois pontos. Bom, e agora que você já aprendeu quais são os perfis de pessoas que existem, agora o segundo passo é simplesmente você mapear junto à sua equipe e escrever nos nomes. Fulano de tal, ciclano, beltrano. Essa pessoa aqui, qual perfil que ela é, pelo que eu estou analisando aqui. E essa outra, qual perfil que ela é? Identifique o perfil comportamental de cada membro da sua equipe, inclusive o seu. Identifique o seu, das pessoas à sua volta e depois vá identificando de todo mundo da sua empresa e depois analise se essa é a pessoa certa no lugar certo. E o terceiro passo também é muito simples. Já que você aprendeu quem é quem na sua empresa, agora é hora de ajustar a sua comunicação. Como se comunicar com cada uma dessas pessoas? Personalize, evite comunicações genéricas. O jeito de comunicar com uma pessoa dominante mais rápido não é o mesmo jeito de comunicar com uma pessoa mais conforme, metódica, analítica e racional, que precisa de detalhe. Evite generalização. Nem todo mundo é igual. Trate cada um de acordo com a sua individualidade. Quarto passo, alinhe o perfil comportamental com a função que a pessoa desempenha hoje. Se a gente precisa de uma pessoa para vender muito, para performar altamente, para ter uma alta performance em vendas, procure e priorize pessoas com perfil comportamental dominante. Essas pessoas vão ter uma ambição muito maior, elas vão querer correr atrás, vai fazer o que for preciso fazer, vai botar para quebrar, vai fazer acontecer, dependendo do que precisa ser feito. Priorize pessoas dominantes para áreas mais dinâmicas, para atividades que exijam mais dinamismo, mais rapidez e mais ambição, mais vontade de fazer acontecer. Para vagas mais repetitivas, por exemplo, financeiro, administrativo, RH, priorize pessoas com perfil mais conforme e estável. Pessoas que têm facilidade com números, têm facilidade com análise, têm um perfil mais analítico, mais metódico, mais processual, porque é justamente o tipo de pessoa que vai dar atenção aos detalhes, vai fazer conta de centavos, vai fazer conta de detalhes e não vai deixar escapar nenhum ponto importante. Quinto passo para você ter uma equipe de alta performance que entrega os resultados que tem o potencial de entregar e que precisam ser entregues. Desenvolva as pessoas. Não simplesmente identifique e aceite cada um com seu perfil comportamental. Desenvolva. O perfil comportamental que é nosso, por natureza, ele não quer dizer que significa um limite. Não quer dizer que a gente não possa desenvolver novas habilidades, novas competências e nos superar. É completamente possível e é muito válido. Cada pessoa precisa desenvolver habilidades novas. Pessoas que têm dificuldade com relacionamento, que são muito metódicas, muito no seu mundinho, precisam desenvolver uma comunicação melhor, uma comunicação mais assertiva, precisam desenvolver um dinamismo, uma velocidade um pouco maior. Pessoas mais dominantes, por exemplo, que têm dificuldade com relacionar com pessoas também, precisam desenvolver paciência, precisam desenvolver resiliência, precisam desenvolver trabalho em equipe. Todo mundo precisa desenvolver, porque o melhor nunca é o melhor, sempre dá para melhorar. O foco é melhoria contínua, pelo menos 1% por dia, superação do próprio comportamento sempre. Quando você entende o perfil comportamental do seu time, a gestão melhora. Tudo muda, tudo flui muito melhor, porque agora é gente falando com gente. Nós estamos no mesmo nível, falando a mesma linguagem. E quando isso acontece, a comunicação melhora, a produtividade do seu time aumenta e o resultado aparece com muito mais consistência, se torna um hábito, se torna um padrão da sua empresa. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, acompanhe os próximos conteúdos, porque aqui na RPM Gestão e Educação nós falamos de gestão na prática, de vida real, nada genérico, nada inventado, nada que nós já não vivemos, nada que nós já não aplicamos em outras empresas e deu muito certo e trouxe muitos resultados. E se você quer desenvolver o seu time com mais estratégia e mais performance, a RPM Gestão e Educação pode te ajudar.